Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3, que está assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier te ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Pois bem, meu amigo, minha amiga, vamos tratar sobre o perdão. Como é necessário que nós perdoemos os nossos ofensores, os nossos devedores. Jesus está nos ensinando aqui que é uma ordenança divina conceder perdão. Mesmo que a pessoa venha e peque contra você 7 vezes no dia, 7 vezes ele diz aqui, 7 vezes no dia, e 7 vezes vier pedir perdão dizendo-lhe que está arrependido, você deve perdoar. Em outro momento, quando ele está conversando com Pedro, Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Nessa ocasião, quando Jesus conversa com Pedro, fala, não digo até 7, mas 70 vezes 7. O perdão, portanto, é algo natural no reino de Deus. Algo que precisa ser exercitado com sinceridade. Porque não há como entender um perdão, uma pessoa conceder um perdão e essa pessoa nunca esquecer o mal que foi feito contra ela. Isso não é perdão. Embora perdão não seja esquecimento, porque nós temos memória, nós não podemos fazer com que as ofensas do passado sejam coisas vivas para nós no dia de hoje. Precisamos deixar as coisas no passado, no lugar onde elas devem estar, no passado. E olhar para o hoje e o amanhã com os olhos de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você precisa perdoar alguém que de repente nem sabe que ofendeu você, magoou a sua vida, o seu coração, enfim, você deve perdoar. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você precisa perdoar. Lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para essa ofensa com os olhos de Deus. Não com seus olhos, porque se você olhar com seus olhos, você não vai perdoar. É olhar com os olhos de Deus. E também não diz respeito à questão da vontade. A vontade de perdoar, porque se depender da vontade, nós não vamos perdoar nunca. Mas é uma escolha que nós fazemos. Precisamos simplesmente liberar perdão. Porque se nós não fizermos, nós vamos adoecer. Não sei se é o seu caso, mas há muitas pessoas que estão enfermas porque não liberaram perdão. Estão enfermas porque se recusam a perdoar. Não conseguem perdoar. Melhor, conseguem, elas não querem perdoar. Meu amigo, minha amiga, para nos declararmos filhos e filhas de Deus, nós precisamos exercer o perdão. Sim, e também o pedir perdão, porque não são só os outros que erram, nós também erramos. Não são só os outros que ofendem a nossa vida, nós também podemos estar ofendendo o nosso próximo. Nós também precisamos aprender a pedir perdão. Meu amigo, minha amiga, eu acho que entre perdoar e pedir perdão, o mais difícil é pedir perdão. Por quê? Porque perdoar, quando eu digo eu perdoo você, eu me mantenho na minha justiça. Eu perdoo o meu ofensor, mas eu me mantenho na minha justiça. No entanto, quando eu peço perdão,
Eu estou reconhecendo que eu errei, que o outro é que está justo, que é o correto, e eu errei. Por isso, meu amigo, minha amiga, para que tenhamos uma convivência segundo a vontade do Espírito Santo que está em nosso meio, nós precisamos exercer o perdão. Deus nos perdoou através do seu Filho querido e amado Jesus Cristo. Ele nos perdoou primeiro através dele. E Ele requer também que nós possamos perdoar o nosso próximo, porque se Ele nos perdoou, nós devemos também perdoar o nosso próximo. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, tampouco o Senhor nos perdoará os nossos pecados. É uma lei espiritual, isso está em Mateus. Por isso, meu amigo, minha amiga, é necessário que aprendamos a lição do perdão. Você tem alguém que ofendeu a sua vida, que magoou o seu coração, que precisa do seu perdão, mesmo que aos seus olhos essa pessoa não mereça, perdoe. Porque nós também não merecíamos, nós não tínhamos mérito nenhum, nós éramos até inimigos de Deus, nós éramos pecadores quando o Senhor enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Peça fé ao Senhor, peça que o Senhor lhe fortaleça para que você possa perdoar. Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Por isso, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós precisamos de uma força maior, precisamos de fé para poder liberar o perdão. Peça essa força ao Senhor. Peça a Ele que você tenha a sua fé aumentada, para que você possa liberar esse perdão, para que essa pessoa que fazia parte de uma história tão amarga, tão difícil da sua história, possa ser liberada para viver a sua vida e para que você também possa viver a sua, nunca mais preso ou presa a essa história, a essa pessoa. Libere o perdão. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 2 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último às 6h30 da noite, o nosso culto de celebração. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você tenha força sim para perdoar, porque o Senhor primeiramente perdoou os seus pecados e é por isso que você está livre para perdoar o seu próximo. Que você possa fazer isso em nome de Jesus. Amém.